Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 24 ao 29. Vai tomando as suas sagradas escrituras, você que está aqui no rincão, no centro de evangelização, você que está acompanhando em casa, tome as suas sagradas escrituras. Vamos continuar nessa caminhada rumo à grande noite, sobre o momento da experiência dessa ressurreição, mas vamos fazer esse caminho. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Vocês vão perceber que ao longo desse dia, todo o nosso encontro já está tratando de textos do tempo da ressurreição. De manhã o Márcio falou tão bem sobre a experiência de Maria Madalena. Nos questionou por que ainda estamos chorando. E nos fez crescer na posse da nossa fé pessoal. Agora nós vamos dar mais um passo nessa caminhada, nos preparando para experimentarmos a ressurreição. Vamos ler juntos o relato da experiência que São Tomé fez, que muita gente conhece, com aquela expressão que a gente fala, né? Eu sou igual São Tomé, preciso ver para crer. Já ouviram essa expressão? Então vamos fazer a experiência de nos prepararmos para essa experiência com o ressuscitado, através das Sagradas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 24 em diante. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejais incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra da salvação. O que nós estamos acompanhando agora é o relato de um homem que vai fazer a experiência com o ressuscitado, como eu e você estamos desejando nesses dias, experimentarmos esse encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Mas existiu na vida de Tomé um obstáculo para que ele fizesse essa experiência. Conta o Evangelho que quando Jesus apareceu aos discípulos, São Tomé não estava com eles. Estava ali reunida a comunidade dos discípulos, com as portas fechadas. Nós estamos falando de dias após a ressurreição, no quente de todos aqueles acontecimentos. Não se falava de outra coisa em Jerusalém, só se falava daquele homem que foi morto, crucificado. E eles estavam reunidos em unidade, mas quem estava de fora? Tomé. E continuando tudo aquilo que nós falamos na pregação de ontem, nós temos agora a comunidade dos discípulos que dão testemunho. Ontem nós falamos dos discípulos que proclamaram: encontramos o Cristo. E hoje uma experiência de encontro com Cristo pós-pascal, com Cristo ressuscitado. E eles vão dizer e testemunhar para Tomé: nós vimos o Cristo. E eu já quero adiantar aqui para você que o resultado desse encontro, desse retiro, precisa ser que você seja
um proclamador dessa verdade, nós encontramos o Cristo. Nós estivemos com o ressuscitado. Eu contemplei a verdade da ressurreição. Mas o que acontece? Tomé não acredita. E aí eu e você pensamos assim, mas como ele pode não acreditar? Eles falaram, nós vimos o Cristo, como é que Tomé não acreditou? E eu acho fantástica a coragem que a própria revelação tem de contar o testemunho de um homem assim, sabe por quê? Não é para a gente condenar ele que ele é um incrédulo, mas para a gente se identificar com ele. Veja como nós somos como São Tomé. Disseram para ele, nós vimos o Cristo. O que São Tomé disse? Eu preciso tocar para ver. São Tomé estava dizendo que se ele não encostasse, ele não acreditava. Uma coisa tão normal que a gente vive no nosso dia a dia. Quando a gente sai para fazer uma compra, a gente vai numa loja comprar uma camisa. Como é que a gente fala para o vendedor? Olha, eu quero ver aquela camisa. Você já está vendo a camisa. Mas como é que a gente quer ver? Quero pegar. Não é assim? Como é que uma mãe faz quando quer matar a saudade do filho? Basta ver. Quando uma mãe está longe do filho, como é que uma mãe quer ver o filho? Eu quero pegar. Imagina se a gente soltasse esses músicos aqui num grande shopping só de instrumentos musicais. Falasse, podem olhar. Como é que vocês queriam? Vocês queriam tocar, queriam dedilhar, queriam experimentar. São Tomé não está sendo condenado por nós. Ontem ainda, depois da pregação, tinha bastante gente lá atrás e apareceu uma senhorinha que foi tirando todo mundo da frente e falou assim, padre, eu quero te ver. E apertou o braço e passou a mão no cabelo e colocou a mão no meu rosto. Aí eu falei para ela, a senhora pode ver, mas deixa sobrar para os outros. Porque a gente quer fazer a experiência de tocar. Nós não aceitamos ver com os olhos. Pode parecer uma loucura, mas a gente quer ver com a mão. Não é assim? Por isso que de vez em quando a gente entende que a gente acaba sendo expulso de algumas lojas. Porque os vendedores mostram, mas a gente quer ver pegando. São Tomé está dizendo, eu quero experimentar. Não foi falta de fé. Foi o desejo da experiência. Eu quero tocar. Eu quero experimentar. Lembra daquela pergunta de ontem? A quem procurais? Eu procuro. Eu quero experimentar. E o que o Senhor faz? 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos novamente. E quem estava com eles? Tomé. Aqui é o passo que eu quero dar com você, para que você identifique o lugar do encontro com o ressuscitado. Tomé não se encontrou com o ressuscitado porque estava fora da comunhão com os outros discípulos. Estava fora daquele lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque para nós experimentarmos o ressuscitado, é necessário estarmos em comunhão com a igreja, com essa assembleia que se reúne. Aqui é o lugar de experimentarmos o ressuscitado. 8 dias depois, Jesus aparece no meio dos discípulos. Deseja a paz para todos, mas ele se volta para falar com quem? Com Tomé. E o que Jesus faz? Jesus fala, estou aqui, pode me experimentar. Só que agora é diferente. Jesus é identificado pelas marcas dos pregos, pelo lado aberto. E São Tomé exigiu, eu tenho que tocar. E Jesus aceitou, pode me tocar. Agora o que é o mais bonito? Por isso que eu falo, São Tomé não era incrédulo, não. São Tomé queria ir além. Porque Jesus disse, pode me tocar. Mas vê aí no Evangelho, em nenhuma parte fala, e Tomé tocou o Senhor. Não fala. Quando Jesus se apresentou, para Tomé bastou ver o Senhor. Diz o Evangelho que quando Jesus diz,
pode me tocar. O próximo versículo diz assim: e Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Tomé experimentou esse encontro. Tomé tomou posse do ressuscitado. E o que preparou esse caminho? A comunidade dos discípulos reunidos. É a experiência de amadurecimento da nossa fé, quando a gente se insere numa comunidade, quando nós estamos juntos com os discípulos, quando nós temos a coragem de acreditar junto com alguém. Por isso que nesses dias em que as igrejas estão muito cheias, com aqueles que o ano todo não aparecem na igreja, mas que nesses dias eles vêm. São Tomé está sendo usado agora para dizer para você: volta para a igreja para encontrar com o ressuscitado. Volta a participar da comunhão na igreja para experimentar esse encontro pessoal com Jesus. Dentro da igreja é o lugar do amadurecimento da sua fé. É aqui dentro da igreja que você vai poder proclamar: meu Senhor e meu Deus. E o convite que eu quero fazer para você com essa palavra não é de parar na experiência de Tomé, mas é fazer a sua experiência. Tomé pôde ver o Senhor, só que Jesus foi além e se preocupou com a minha e com a sua experiência. Olha no final do evangelho o que Jesus fala para Tomé, versículo 29. Jesus então disse, fazendo uma pergunta: creste porque me viste? E aí agora Jesus vai falar de mim e de você, da experiência que nós vamos fazer agora. Jesus diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Na experiência de São Tomé, Jesus está falando de mim e de você. Nós não vimos as marcas na mão, o lado aberto. Nós não fizemos a experiência de tocar, de ver com a mão, igual eu expliquei, né? De ver com a mão. Mas olha que existe no final desse evangelho uma bem-aventurança para mim e para você. Bem-aventurados os que não viram e creram. O dia todo hoje é um dia de espera. O dia todo hoje é um dia de expectativa do que vai acontecer. Mas nós vamos ver um sepulcro vazio. Muitas vezes na nossa vida nós estamos caminhando assim sem enxergar esse Cristo ressuscitado. E a palavra está dizendo: bem-aventurados os que não viram. Sabe qual é o sinônimo de bem-aventurança? Felizes. Feliz de mim e de você, que não vimos, mas acreditamos. Bem-aventurada a sua fé, que não vê, mas acredita. Pega comigo a primeira carta de Pedro, 1 a Pedro, lá no finalzinho, capítulo 1. E vamos entender que caminho é esse, de amadurecimento da fé de quem não toca, mas acredita. De quem não enxerga com a mão, mas proclama a fé com o coração. Esse caminho de amadurecimento. Pega comigo aí, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Continuando aquilo que eu disse: bem-aventurado, felizes os que não viram e acreditam. Olha como é que São Pedro começa. Versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. Que grande misericórdia é essa que ele está dizendo? Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que aconteceu comigo e com você por essa ressurreição? Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. É a experiência de ressurreição com o ressuscitado.
É a experiência de ressuscitar vivos. Pessoas que ainda não morreram de fato, mas que estão vivendo como mortos. Pessoas que estão vivendo separadas de Deus, separadas da igreja, à parte. Pessoas que estão assistindo os acontecimentos. Quem faz a experiência com o ressuscitado vive isso. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Olha o versículo 4. Para uma herança. Quando é que a gente recebe uma herança, gente? Quando alguém morre. Não tem como a gente receber uma herança se o dono de tudo aquilo ainda é vivo. Pela morte de Cristo. Olha a herança que nós recebemos. Versículo 4. Para uma herança que não se desfaz, que não se estraga, que não murcha e que é reservada para nós no céu. Está falando de uma vida e de uma experiência com o ressuscitado que não se desfaz, que não se dilui, que não fica murcha, que não acaba. E olha como ele continua. Graças à fé e pelo poder de Deus. Graças à sua fé. Graças à fé dessa igreja. Graças ao testemunho daqueles que foram testemunhas oculares do ressuscitado. Graças a essa fé e ao poder, olha a palavra, graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Versículo 6. Isso é motivo de alegria para vós. Quem quer ser feliz? Eu quero. Quem quer ser bem-aventurado? Eu quero. Olha a receita da bem-aventurança aqui, para quem tem fé. Versículo 6. Isso é motivo de alegria para vós. Embora seja necessário no momento, estejais por algum tempo aflitos, por causa das várias provações. Embora nós estejamos presos a essas realidades, aos nossos problemas que nos circundam, embora ainda estejamos buscando tocar e experimentar em meio a tantos problemas e provações, não vou nem perguntar quem tem problema, que vai ter gente levantando as duas mãos, os pés e ainda vai gritar, eu. Problema está sobrando, não é? Mas olha aqui que a palavra está dizendo, nós somos bem-aventurados, isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento, a palavra está dizendo é no momento, e eu estou dizendo isso com destaque para você que acha que vai viver no problema, para você que acha que vai morar na cruz, por um momento, está dizendo aqui, por algum tempo, aflitos por causa das várias provações. Olha o que São Pedro vai dizer. Deste modo, vivendo assim, a sua fé, no meio desses problemas, dessas lutas, olha o que ele está dizendo. Deste modo, o quilate da vossa fé. Ele está usando uma palavra, o quilate, que é uma medida de maior pureza ou menor pureza do ouro, um metal nobre. Ele está comparando a nossa fé com um ouro, que pode ter mais porcentagem, pode ser um ouro mais puro ou menos puro, de acordo com a quantidade do quilate. E aí a gente conhece, né? Ouro 12 quilates. É aquele ouro que tem 12 partes dele, é o metal puro, o ouro. As outras partes é uma mistura de prata, de cobre. Mas tem o ouro 24 quilates, é aquele que ele é muito mais puro, ele é muito mais valioso. E olha o que a palavra diz. Deste modo, o quilate da vossa fé tem mais valor que o ouro testado no fogo. Alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Versículo 8, falando de mim e de você. Assim como Jesus falou de nós,
bem-aventurados que não viram e creram. Olha aqui São Pedro agora falando de mim e de você. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora estejais vendo, crede nele. Sem que estejais pegando agora, como a gente gosta de ver com a mão. Sem que estejamos fazendo a experiência de São Tomé, olha o que a palavra está dizendo. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora estejais vendo, credes nele. Isto será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Padre, como é que nós vamos experimentar então essa fé? Essa fé que não se deforma, que não se dilui, que não murcha. O segredo dessa fé que permanece, dessa fé que nos faz fortes em meio a tantas provações e dificuldades. Jesus revelou no momento da sua ressurreição também. Está linkado, está anexado no momento da ressurreição. Quando ele encontra os discípulos, ele dá o segredo do que sustenta uma comunidade de fé. Pega comigo agora para nós entendermos a carta de São Paulo aos Romanos. E nós vamos ver como que é possível essa fé viva e essa experiência nova. Carta de São Paulo aos Romanos. E aquilo que São Pedro nos disse, agora São Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos, em meio a essas realidades aqui. Escuta isso. Capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. O que ele está dizendo? Lembra daquela balança antiga que tinham nos mercados, de 2 pratos? Hoje é tudo digital, né? Mas aquela balança de 2 pratos, você colocava ali 2 pesos que iam entrando em proporção. O que São Paulo está dizendo? Que o peso dos nossos problemas, dos desafios que nós vivemos, não tem proporção com o peso da glória, com o peso da força e da graça que nós vamos experimentar. Continuamos, versículo 19. De fato, está falando de mim e de você de novo. De fato, toda a criação espera ansiosa. Que dia nós estamos vivendo? Dia de uma espera. Terminamos ontem aquela celebração, silêncio. E estamos nos preparando com essa expectativa do que nós vamos experimentar na passagem dessa noite para o dia de amanhã. Vamos continuar, olha aqui. De fato, toda a criação espera ansiosa a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório. Eu e você fomos sujeitos a tudo isso que passa. Nós fomos usando a nossa mão como critério para definir aquilo que existe e não existe. Se eu toco, eu creio. Se eu não toco, eu não acredito. Como São Tomé, eu preciso ver para crer. Como alguém que precisa tocar para acreditar. Nós fomos sujeitos a um critério de crença, de só acreditar naquilo que eu toco. Se eu não toco, eu não acredito. Só que a fé nos leva a um passo além. E olha como é que ele continua falando dessa ansiedade. Nós fomos sujeitos ao que é vão e ilusório, não pelo seu querer, mas por dependência daquele que sujeitou. Também a própria criação espera ser liberta da escravidão da corrupção. Nós falamos de uma herança que não se corrompe, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Com efeito,
sabemos que toda a criação, até o presente momento, até esse momento agora, está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas todos nós, olha eu e você aqui de novo, mas todos nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial e a redenção do nosso corpo. Que momento acontece essa redenção? É a ressurreição. A redenção do nosso corpo. Olha o versículo 24. Pois é na esperança que fomos salvos. Esperança vem dessa atitude vigilante de quem espera. Nós fomos salvos nessa esperança. Nós não fomos salvos em algo automático. Nós não fomos salvos em algo que se aperta um botão e ela acontece. Nós fomos salvos na esperança de quem acredita numa promessa. Nós fomos salvos nessa concretude de uma esperança. Vocês decidem, ou bate palma ou não bate. Não tem problema. Nós fomos salvos em algo muito concreto. Só que é necessário esperar. Então o que nós estamos falando é como estar fortalecidos para o tempo dessa espera, padre. Você já viu alguém falando assim: hoje eu estou com tanta vontade de me divertir, acho que eu vou lá no pronto-socorro e vou entrar na fila do pronto-socorro, para ficar esperando, que delícia. Gente, eu estou tão estressado que eu acho que eu vou entrar num engarrafamento lá em São Paulo. Vocês não acompanharam, mas eu assisti na televisão, na saída daquilo que a televisão chamou de feriadão da Semana Santa, na saída de São Paulo para o litoral, houve um engarrafamento de 222 quilômetros de comprimento. Você acha que o povo estava esperando feliz? Bem-aventurados vocês que esperam na fila. Bem-aventurados vocês que estão no engarrafamento. Ai, que bom esperar, padre. É um desafio esperar. Agora é diferente. Quando você espera na certeza do que virá, pergunta para uma mãe que está grávida, se para ela é incômodo esperar o nascimento do filho, ela quer que o filho fique na barriga o tempo necessário. Pergunta para uma mãe para você ver se ela quer que o filho nasça com 2 meses, 3 meses. Estou com tanta pressa que eu queria que ele já saísse agora. Ela sabe que é necessário tempo. E ainda que ela se seja submetida a incômodos daquele neném mexendo dentro da barriga, ela se submete porque ela quer o tempo favorável. Nenhuma mãe quer que o filho nasça com 4 meses, 5 meses. A mãe quer esperar o tempo certo, porque ela tem certeza daquilo que virá. Sabe por que a gente fica impaciente na fila? Porque a gente perde a esperança do que está lá no final, depois da espera. Olha o que a palavra vai nos dizer. Como esperar então, padre? Versículo 24. Pois é na esperança que fomos salvos. Ora, aquilo que se tem diante dos olhos não é objeto de esperança, gente. Olha a explicação, por que a gente não pode ter uma fé na mão? Porque tem gente que tem fé na mão, né? Eu só acredito no que eu toco. Se eu encosto, eu acredito. Se eu não encosto, eu não acredito. A palavra está dizendo: aquilo que se tem diante dos olhos não é objeto de esperança. E ele continua: como pode alguém esperar o que está vendo? Como é que eu posso continuar esperando aquilo que já chegou? Como é que eu posso continuar esperando a realidade do céu, se eu quero viver esse céu aqui na terra? Como é que eu posso continuar esperando uma força que vem do alto, se eu busco toda a minha força nas realidades dessa terra? Se eu busco a força no dinheiro, no poder e no prazer?
Só continua tendo esperança quem tem coragem de entrar na fila rumo ao céu. Quem tem a coragem de esperar essa força que vem do alto. Por isso que tem muita gente que desiste no meio do caminho. A palavra agora vai nos ensinar como fazer a mesma experiência que Tomé fez. Como fazer a mesma experiência que Madalena fez. Como fazer hoje, na comunidade dos fiéis reunidos. Como é que nós podemos experimentar o ressuscitado? Olha a palavra. Versículo 25, perdão. Mas se esperamos o que não vemos, é porque aguardamos com perseverança. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, é porque aguardamos com perseverança. Enquanto o critério da nossa fé for tocar para acreditar, nós vamos viver desesperados no mundo, tocando de igreja em igreja, de esquina em esquina, igual um macaco que pula de galho em galho, porque a gente quer acreditar com a mão e não com o coração. A gente quer acreditar possuindo e não sendo possuído por aquilo que a gente acredita. Nós queremos acreditar pondo rédeas na fé e não deixando que a fé nos conduza. Nós queremos ser os homens que controlam a Deus e não os homens que são por Ele controlados. Mas olha o caminho para fazer a experiência com o ressuscitado. Agora sim, versículo 26. Para essa fraqueza de quem não sabe esperar, de quem desiste no meio do caminho, de quem perdeu a esperança, de quem se colocou à parte da comunidade de fé. Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que Ele intercede em nosso favor. O que vai sustentar uma experiência de encontro com o ressuscitado, o que vai ficar como herança desse encontro, uma herança que não vai murchar, uma herança que não vai se diluir, uma herança que não vai se perder depois do domingo da Páscoa, uma experiência que não vai passar, mas vai permanecer, precisa ser sustentada por esse Espírito Santo. E aonde é que cabe, Padre, aí, essa experiência de ressurreição e Espírito Santo? Espírito Santo não é uma coisa lá de Pentecostes, e o Senhor está puxando Pentecostes para a ressurreição. Tantos problemas de fé seriam resolvidos se aqueles que dizem ter fé tivessem a coragem de ler o Evangelho. Tantos que separam a ressurreição do Pentecostes teriam essa lacuna preenchida se tivessem a coragem de ler o Evangelho. Para fazermos essa experiência de que já na ressurreição se experimenta o gosto de Pentecostes, volta comigo lá no Evangelho de João e veja quem foi que misturou, gente. E agora eu quero falar de forma bem direta para aqueles tão entendidos que acabam separando a experiência do ressuscitado com a experiência de Pentecostes, como se fosse possível experimentar o ressuscitado sem a força do Espírito Santo. Quero falar para você, quero dizer para você que está em casa, que se você é cristão, quero dizer para você que está em casa, que o fundamento da nossa fé está no Cristo ressuscitado e que nós não podemos desvincular a experiência do ressuscitado do Espírito Santo. Mas não acredita porque eu estou falando. Você quer ser como São Tomé? Você quer tocar para acreditar? Eu vou te mostrar. É isso que você quer? Pega comigo o Evangelho.
Evangelho de João. E eu vou mostrar para vocês quem foi que misturou ressurreição com Pentecostes. Eu vou mostrar para vocês quem fez o quilate da nossa fé aumentar quando misturou ressurreição e Espírito Santo. O mesmo Evangelho de João, capítulo 20, versículos acima do que nós lemos. Pega comigo agora, versículo 19. E eu vou mostrar para vocês que o cristão que experimenta a ressurreição, por identidade, já é carismático. Quem experimenta o Cristo ressuscitado, querendo ou não querendo, é carismático. Querendo ou não querendo. Vamos ler, vamos ver quem foi que misturou isso. Se São Tomé gosta de tocar para acreditar, a gente tem outro ditado. Então mata a cobra e mostra o pau. Não desafiei? Então agora eu vou matar a cobra e mostrar o pau. Está aqui. Versículo 19. Vou mostrar para você como é que nós vamos misturar agora ressurreição e Pentecostes. Ao anoitecer daquele dia, versículo 19, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Até aqui é a ressurreição, é o Cristo ressuscitado. A paz esteja convosco. Versículo 20. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Versículo 21. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Versículo 22. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Quem foi que misturou ressurreição com Pentecostes? Foi eu? Nós não podemos desvincular a verdade de fé da nossa doutrina, o ressuscitado. Vão seria a nossa fé se ele não tivesse ressuscitado. Ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o que ele fez? Quando encontrou os discípulos pela primeira vez todos reunidos, desejou a paz e soprou sobre eles o Espírito Santo. Por que ele soprou, gente, sobre eles o Espírito Santo? Para que a fé deles tivesse força de suportar as provações que viriam. O único jeito de tomarmos posse de uma herança que não vai murchar, que não vai se desfazer, é se agora nós experimentarmos a mesma visita do ressuscitado. Naquele dia aconteceu que eles estavam assim reunidos. E naquele lugar ele entrou e desejou a paz. E soprou. Não diz aqui que Jesus gritou, que Jesus bradou, que Jesus soltou como que um trovão. Diz que Jesus soprou. De uma forma suave, como esse instrumento. Toca aí esse instrumento de sopro, bem suave. Mostra aqui na televisão. É um clarinete. Sax-soprano. Olha que beleza, até o nome já ajuda. Sax-soprano. Escuta, não bate palma não, escuta. Olha a leveza desse sopro. Escuta. Imagine em meio às suas provações esse sopro. Escuta. Se 50 dias depois da ressurreição,
Aqueles homens experimentaram Pentecostes como línguas de fogo e com um poder que até tremeu aquele lugar. No dia da ressurreição eles já experimentaram o Espírito Santo, só que suave. Queria convidar você a ficar de pé agora, para nós experimentarmos isso. De uma forma suave, como quem ainda espera, como quem é visitado pelo Senhor. Você me entendeu? Que é uma experiência diferente? Que não é aquela experiência tremenda do Pentecostes ainda, mas que já é o Espírito Santo. Diz o Evangelho que naquele dia eles estavam fechados por medo. E muitos de nós aqui chegamos aqui fechados nos nossos medos, nos nossos problemas. Chegamos aqui travados pela nossa falta de fé. Chegamos aqui fora da igreja, como Tomé estava fora da comunhão com aqueles discípulos. Quantas pessoas estão acompanhando de casa? Estão acompanhando as pregações e as celebrações pela televisão, mas não foram na igreja. Estão acompanhando pela televisão, mas não foram, não estiveram junto da sua comunidade paroquial. Está errado, porque ela tem que ir lá na comunhão. Não basta só assistir pela TV, tem que ir para a paróquia. Quantas pessoas agora vão poder experimentar o sopro que o ressuscitado derramou sobre aqueles discípulos? Eles não estavam perfeitos. É isso que eu quero que vocês entendam. Jesus soprou sobre eles no momento onde eles mais estavam com medo, mais fracos. A promessa da força do Espírito Santo não é para os super-homens e para as mulheres maravilhas. A presença, o sopro, é como quando uma criança, eu acho que hoje nem existe mais, né? Ainda existe metiolate? Não sei se existe. Existe? Aquele vermelho que a gente passa, não tem mais, né? Mas quando a gente caía e machucava, o que acontecia? Na hora da dor, ali todo esfolado, né? Saía para jogar bola, saía para fazer alguma coisa, tudo esfolado. Aí vinha a mãe da gente com aquela pazinha de metiolate, né? E já estava doendo, já estava fraco. E quando ela vinha colocar o remédio, parece que ficava pior ainda. E aí quando ela passava aquele metiolate vermelho, qual que era o nosso pedido para ela no momento da dor, no momento mais sofrido? Sopra, mãe, sopra, mãe, sopra, mãe, sopra, mãe. Aí os grandes entendidos falavam assim: não pode soprar porque vai cheio de bactérias para a ferida. Não era assim? E quando a gente teimava com a mãe da gente, a mãe falava assim: não vou soprar para você poder aprender. Não é? Não tinha vez que a mãe falava assim? Mas a maior parte das vezes nós estávamos ali machucados, esfolados. E quando a mãe da gente passava aquele remédio, o que aliviava a dor? O sopro suave da nossa mãe. Pode ser que estejam aqui no nosso meio pessoas esfoladas pela vida. Desculpa usar essa palavra bem pobre, esfolado, mas é para mostrar assim, dilacerado, machucado, cheio de curubas e feridas. E agora nós queremos pedir sobre você, e olha que maravilha, não é o derramamento de metiolate. Imagina sendo derramado sobre nossas feridas, os gritos que não sairiam. É momento do sopro suave. Feche os seus olhos agora, e vai escutando esse sopro suave. Os instrumentos podem me ajudar. Estamos nos preparando para o encontro com o ressuscitado. Põe a mão no seu coração, escuta isso. E deixa o seu coração se encher agora do desejo de estar com o ressuscitado.
Sente agora o desejo que estava no coração de Tomé. Eu quero estar com o ressuscitado. Ainda que você esteja machucado, machucada. E eu te apresento aqui, Senhor, nesse centro de evangelização e em tantos lugares onde a TV Canção Nova está chegando, a rádio, uma multidão de homens e mulheres esfolados pelas lutas do dia a dia, famílias, Senhor, homens e mulheres cristãos que se afastaram da comunhão com a igreja e se esfolaram na vida, quebraram a cara, machucaram, se perderam na vida, Senhor. Mas agora nós estamos te pedindo, junto com a experiência da ressurreição, sopra sobre nós o teu Espírito Santo, suave, Senhor. Vai pedindo isso de forma suave, vai dizendo, sopra, Senhor. Como um filho que pedia para a mãe, sopra, mãe, sopra porque está doendo, mãe, sopra. Vai pedindo para Deus agora, sopra, Senhor. Vai soprando, Senhor, e me ajuda a ressuscitar com esse sopro suave. Vai pedindo isso, essa é a nossa oração. Diz comigo isso agora, sopra, Senhor, e me ajuda a ressuscitar. Sopra sobre as minhas feridas, Senhor. Sopra sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre toda a minha vida. Sopra sobre nós, Senhor, e realiza agora o Pentecostes da ressurreição. Eu quero e preciso, Senhor. Vai levantando os seus braços, suave. Se a gente puder deixar a música bem suave, não precisa abaixar o volume não, eu quero escutar, mas suave. Feche os seus olhos. Sopra, Senhor. Você que está em casa, feche os seus olhos também, escuta isso. O derramamento do sopro suave sobre um povo machucado, sobre um povo pisado, sobre um povo esfolado, Senhor. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-nos agora o socorro do teu Espírito. Não olheis, Senhor, a grandeza dos nossos pecados, mas veja o quilate da nossa fé. E de forma suave, sopra sobre nós o teu Espírito Santo. Vai abrindo seus braços, como quem se abre a essa experiência. Nós vamos encontrar com o ressuscitado. Foi Ele que soprou o Espírito, foi Ele que fez o Espírito participante da ressurreição. Vem, Senhor. Vai pedindo isso, sopra, Senhor. Sopra sobre esse lugar, Senhor. Sopra sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Vai pedindo isso. E deixa essa música te ajudar a rezar. A música que vai crescendo, suave, vai nos ajudando a rezar. E que o maestro agora seja o Espírito Santo. Que o condutor dos instrumentos, das pessoas, das vozes, seja o próprio Espírito Santo a nos conduzir rumo à experiência com o ressuscitado. Sopra, Senhor. Sopra sobre nós. Sopra, Senhor. Deixa crescer essa música. Deixa crescer essa experiência. E nos enche com essa graça da ressurreição, Senhor. Suave, Senhor, com a tua presença. Cresce em nós, Senhor.
sabe qual é a imagem que Deus me dá agora? Queria pedir para a Salete vir aqui, por favor. Vou mostrar para vocês. O pessoal da televisão se vira para me pegar aí. Senta aqui, Salete. A imagem que Deus me dava era a imagem da Pietà. Aquela que nós vimos na encenação ontem. Quando depois da cruz, onde Jesus estava esfolado. Diz a palavra que ele não tinha aspecto humano. Você sabe o que é uma pessoa chegar ao ponto de estar tão esfolada que não tem mais aspecto humano? Você quer saber? Olha para aqueles jovens lá da Cracolândia. Olha para uma família onde o pai abandonou os filhos. Olha na vida de um jovem que entrou no mundo das drogas. Aquilo ali é uma vida esfolada. Olha para a vida de quem está fora da igreja e veja, aquilo ali é uma vida esfolada. E aquela imagem mostrava o filho que se deitava no colo da mãe. E ali, ele experimentou o alento. E eu quero convidar você a fazer essa experiência suave, de estar no colo da mãe. Eu quero te convidar a fazer essa experiência do sopro do Espírito. Essa imagem. Vem cá, Karina. Fica deitada aqui. Se vocês experimentarem o momento, vocês não vão precisar tirar foto. Faça a experiência e deixa a foto para depois. Veja o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa esfolada. Veja isso aqui. É uma mãe. Mas muito mais do que essa mãe, é um Deus. Muito mais do que uma mãe. Deus está querendo hoje nos atualizar na experiência da piedade daquele momento. E deixa Deus soprar sobre você e sobre as suas feridas. Feche os seus olhos agora. E assim como você vê essa imagem, feche os seus olhos e se coloque no lugar aqui de Jesus, no lugar aqui da Karina, no lugar onde eu estive. E deixa agora Jesus soprar sobre você. Homens e mulheres cansados e cansadas. E a palavra que é essa palavra, desculpa voltar, esfolado. Você que está esfolado na sua vida, esfarrapado, machucado. O seu Pentecostes acontece agora na ressurreição. Mais do que a beleza dessa imagem, é a beleza de você deitado no colo de Deus. Feche os seus olhos agora e faça essa experiência suave. Faça essa experiência agora de receber o sopro do Espírito Santo. Suave, suave, bem suave. Isso é oração. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre tantas mães cansadas. Desculpa insistir. Mas talvez hoje, filho, pode continuar. Mas talvez hoje tenha muitas mães que precisam de um colo de um pai. Desculpa colocar uma terceira pessoa nessa imagem, mas talvez tenham muitas pessoas que têm consolado tantos outros, mas que hoje estão precisando de consolo. Você tem até colocado pessoas no seu colo, mas a sua oração está sendo assim: eu já fiz tanto pelos outros, eu preciso de um colo hoje. Dando o meu colo para a Salete. É o próprio Deus dando o colo para você. Feche os seus olhos agora e acolha essa oração suave.
o sopro do Espírito. É promessa da Tua palavra, Senhor. É promessa da Tua palavra. Não foi uma iniciativa minha, mas foi uma atitude Sua, Senhor, de linkar ressurreição e Pentecostes. Por isso nós nos abrimos à experiência carismática agora, Senhor. A experiência do Teu Espírito, que é capaz de ressuscitar homens e mulheres que estão vivos, mas que estão vivendo uma vida como mortos. Ressuscita, Senhor, as pessoas envolvidas com as drogas, com a sexualidade desregrada, homens e mulheres, mães cansadas. Eu estou te pedindo, Senhor, que com a leveza do Teu Espírito Santo, possa nos conduzir agora a uma experiência de ressurreição. Feche os seus olhos e suavemente vai orando na linguagem dos anjos. Suave, como um sopro. Suave. Deixa crescer essa oração aqui no nosso meio. Jesus entrou no meio daquela assembleia reunida e Jesus disse: a paz esteja convosco. E pela uma segunda vez ele disse: a paz esteja convosco. E diz o Evangelho: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Atualiza, Senhor, nós te pedimos o sopro suave do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos que a Tua paz invada esse lugar, sim, mas que ela abra espaço para a experiência do Espírito. Invade de paz, Senhor, o coração de tantas mães, de tantos filhos. Invade, Senhor, o coração de tantos homens e de tantas mulheres que hoje precisam de uma experiência do Espírito que o possa colocar de pé novamente. Suscita com a experiência do Espírito homens e mulheres ressuscitados na sua fé. Homens e mulheres que vão encontrar o caminho de volta para a igreja, de comunhão com a assembleia reunida. Pais que vão reencontrar o caminho de volta para suas famílias. Jovens que vão encontrar o caminho de volta para o colo do seu pai. Nós te pedimos isso, Senhor. Suave, contra todos os barulhos do mundo, contra todo o barulho que acontecia em Jerusalém naquela época. Ele entrou, desejou a paz e disse: recebei o Espírito Santo. Escuta só isso.
Kyrie alandiri Allah, Kyrie alandiri andirori giriri Kyrie alandiri diri alandiri balandiri balandiri diri alandiri Kyrie alandiri alandiri diri alanda lamandiri yolo diri alandiri diri nalandiri diri alandiri. Recebei o Espírito Santo de Deus. A imagem que o Senhor me dá é do lado aberto do peito de Jesus. E junto com o sangue e a água que jorra daquele lado, vão saindo homens e mulheres novos. Como se daquele lado se abrisse um grande ventre, capaz de gerar homens novos e mulheres novas. Toma posse disso agora. Eu quero, Senhor. Eu quero experimentar isso. No teu sangue e na tua água. Eu quero. Eu preciso, Senhor. Nessa paz. Nessa tranquilidade. Obrigado, Senhor. Vá agradecendo comigo. Obrigado por essa experiência. E só quero falar, para terminar, uma coisa para vocês duas, que Deus colocou no meu coração. Aquilo que vocês viveram as duas aqui, cantou no coração de muitos pais e mães, mais do que as nossas canções. Restituiu no coração de muita mãe o desejo de voltar a colocar o filho no colo. De muita filha perdida, que precisa voltar para os braços da mãe. Desculpa ter tirado vocês do microfone, não é porque eu canto melhor, porque eu não gosto da voz de vocês. É porque a vida de uma mãe e a vida de uma filha é capaz de falar e evangelizar muito mais. Então, muito obrigado. Mas a gente pode encerrar agora cantando, né? Uma salva de palmas para elas, obrigado. O padre pediu para cantar de novo, Se Deus é por nós, naquele tom mais alto. Vamos lá? Sabendo que agora nós não estamos sozinhos. Existe uma força, que é a força da ressurreição. Essa paz, essa tranquilidade, a paz esteja convosco, é essa paz do Espírito. Que lá em Pentecostes vai se manifestar com um trovão, mas que na ressurreição se manifestou assim, com esse sopro suave. Então, cheios do Espírito agora, cantemos com força: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a fome ou perseguição, nada pode
nos acusará? Quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Na palma assim, nem a vida, a morte ou os principados, nem os anjos ou longe, nem o amanhã, as alturas, abismos, nem as criaturas, nem a força pra nos separar do amor de Jesus. Só vocês agora, se Deus se... Quem será? Toda força! Se Deus é por nós, quem será contra cançãonovaplay.com. Assine já!